Oi, eu sou a Aline E eu sou a Mel. e esse é o nosso Cílios Cast! Gente, vamos começar o nosso terceiro episódio do podcast com uma convidada muito especial, a dona do networking. Ela Quem chama... será, Quem hein? será, gente? Mundo Leste, quem será? Ela chama Thaires Rodrigues, mas é muito conhecida como Tu. Seja bem-vinda, Seja Tu, ao nosso bem-vinda. podcast. Obrigada. É uma honra te ter aqui. Maravilhosa. Vou contar aqui só um pouquinho para vocês do currículo dela, gente, que é enorme. Pensa numa pessoa incrível que tem um currículo maravilhoso no Mundo Leste. A Tu, ela é graduada em Administração e Gestão de Qualidade, co-organizadora do maior evento beneficente de cílios, o Lash Coffee, organizadora também do maior evento online e gratuito de cílios e também é palestrante, minha gente. Olha só o que é isso. A meta é essa, viu, minha gente? A meta é essa. Ó, esse currículo aí é muito maior, a gente teve que dar uma A gente teve que dar uma simplificada, reduzida. viu? Porque não dá pra acompanhar, né? Já é vocês. Amém, Me eu fale recebo. aí de você, então, Tu. Como que você começou na área dos cílios? Como que foi a sua trajetória? Como você decidiu, né, começar a fazer cílios, entrar para essa área da beleza? Conte pra nós. Bom, quero me apresentar. Você que está assistindo esse vídeo ainda não me conhece. Muito prazer. Sou a Thaires Rodrigues, mais conhecida como a Tu, no mundo dos cílios. Hoje eu sou autoridade em network e campeonato no nosso ramo. Quando eu iniciei no mundo dos cílios, eu amo contar essa história, porque eu não queria fazer extensão de cílios. Eu, na verdade, ia fazer unha. Uhum. E aí, como eu fazia cílios em 2016, eu fazia cílios em mim, porque eu tenho dificuldade de me maquiar, eu não gosto de passar base. E tudo que facilita pra mim é melhor. Eu descobri que quando eu estou de olho fechado, chegava gente, eu queria ver. Ela dava uma chacoalhada, que era o adesivo, que hoje eu já descobri o que é. Fazia um barulho com a pinça, que eu achava que era uma tesoura. E eu ficava curiosa em querer saber, só que eu não perguntava. Isso, na hora que você tava fazendo o procedimento. Isso, só que eu não perguntava, por conta que eu ficava com medo de falar, ela furar meu olho. Ela só falava que tinha 2 pinças. Uhum. E aí, eu me juntei com uma amiga e eu falei assim, cara, eu vou fazer curso de unha. Ela falou, eu também. Eu falei, então vamos fazer assim, você faz o de unha, já que você já é manicure, eu não era nada, né? Eu não fazia nada, eu trabalhava numa fábrica de doce, nada a ver. Caraca. Então eu falei assim, faz o curso de unha e eu faço de cílios. Você me ensina a fazer a unha e eu te ensino a fazer os cílios. A gente faz essa troca. E aí a gente fez. Faça eu entrei, eu entrei tipo por curiosidade Aham. mesmo, não foi para trabalhar. Eu nunca jamais E se imaginaria imaginou. estar onde eu tô hoje. Jamais, E nunca. você ensinou ela? Ensinamos. Ah. Ela me mostrou, eu fiquei com ela pra ela fazer uma mão, deu tipo 6 horas, era mais de meia-noite. Falei pra ela, amiga, eu não vou ver você ver fazer a outra mão, porque eu tô muito cansada. E quando eu fiz os cílios, além de eu ensinar, eu tinha que ficar fazendo nela. Nossa. Mas foi bom, porque aí eu praticava, né? Aham. Foi o meu início, assim, mais entrei por curiosidade. Não tive salão, igual muitas pessoas têm, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, porque quando eu iniciei, eu fiz essa parceria com essa menina, Uhum. e a gente atendia dentro da casa da mãe dela. Nossa. Era bem legal, a gente atendia dentro da casa da mãe, a gente brincava mesmo de salão. Que legal. Fizemos inauguração com sorteio, que, Gente, nossa, foi uma festa. O marketing já era forte. Gente, foi demais, vocês não têm E noção, a você minha já comunidade era parou. graduada? Caraca. Já, amiga, eu era formada em... Primeiro eu me formei em gestão da qualidade, na qual eu sou apaixonada e não Já exerci. tinha essa bagagem empreendedora, tinha vontade já, Já. né? Na Aham. verdade, eu fiz gestão da qualidade e aí eu queria me inscrever numa multinacional. Meu sonho era trabalhar numa multinacional. E eu me inscrevi na Petroquímica, que tem lá perto de casa. E eles falaram que não aceitava, porque minha formação era um tecnólogo. Então eu tinha que fazer outra formação. E a outra formação, aí eu fui para o administração, que era só mais 2 anos. Sim. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia usar a administração para alguma coisa. E isso hoje é naquela extremamente útil pra você, né? Exatamente. Naquela época, realmente, eu só fiz para poder entrar na multinacional. Aí, depois que eu me formei, quando eu estava na escola, na parte de administração, foi quando eu comecei a entrar para o mundo dos cílios. Eu tinha a fábrica de doce, fazia cílios de final de semana, ia para a faculdade. Caramba. Não Era tem muito desculpa, puxado. né, Tu? Não tem desculpa, gente. Era muito puxado, mas assim, é algo que eu não me arrependo. Porque o nome, por exemplo, do meu início, que é Tutá de Cílios, pra quem não sabe, meu estúdio chama Tutá de Cílios. Aham. Surgiu na minha faculdade, junto com uns amigos, que a gente tava fazendo um trabalho de faculdade. E na minha mesa, todos que trabalhavam
trabalhavam, todo mundo que trabalhava era na empresa da faculdade, da Uninove, né? Lá é a Uninove, que a gente chama em São Paulo. E não podia usar a Uninove como exemplo. Eu era a única que estava na fábrica de doce. E a minha fábrica de doce também eu não podia ficar falando muito dela, porque eu não tinha autorização. Eu falei, vamos fazer na minha empresa, que eu tenho uma empresa de cílios. Aí eles, vamos fazer. A gente montou. A minha empresa de cílios saiu de dentro da faculdade. Caramba. Aí vamos um nome. Aí ele falou, tu tá de cílios? Ele falou, tu tá de cílios? Eu falei, tô. Aí ele, não, tu tá de cílios? Aí eu falei, tô, Marcos, eu tô de cílios. Aí ele, não, tu tá de cílios, o nome, o trocadilho, olha que legal. Que massa! Tá. A gente fez o trabalho na faculdade, tiramos nota 10, isso aqui. Depois eu falei, cara, Ficou muito legal. vai ser o nome do meu estúdio. Isso já tem quanto tempo, tu? Foi 3 anos. 3 anos. 3 anos. Que foi conciliado, né? 3 anos. Eu falo pra ele, cara, o nome você sabe que foi você que deu, né? Muito show, muito bom. E essa questão do networking, então, como que você deu esse start de, vou falar de networking, você sempre foi essa pessoa que buscou o networking, sempre foi essa pessoa, assim, mais pra frente, diríamos assim, ou você teve uma virada de chave um dia de falar assim, não, cara, eu tenho que melhorar isso aqui, um conselho, um curso, como que foi esse início do network? Foi. Bom, o network eu acho que a gente faz desde quando a gente sai da barriga da nossa mãe. Aquele primeiro momento que a gente sai e dá um grito, é o contato que a gente já tem ali com o médico de vida, o primeiro relacionamento. E aí a gente encosta ali na carinha da mãe ou no peito, ali a gente já tem o primeiro ponto de conexão, primeiro relacionamento. Ali é meu primeiro passo de network. Mas a gente não entende muito, né? E eu sempre fui assim. Graças a Deus, sempre aonde eu cheguei, eu sei entrar e eu sei sair. Isso pra mim é o maior orgulho da minha vida, da minha família. Todo mundo fala, nossa, eu não sei como que a Thaís consegue entrar e sair. Claro, todo mundo tem seus defeitos. Suas qualidades, graças a Deus, se sobressai. Isso é muito bom. Mas eu não sabia nada de network. Eu não entendia que eu fazia network. Eu não sabia que essa conexão que eu tinha era através do network. E a minha virada, realmente, eu tive uma virada de chave. Quando eu estava no mundo dos cílios, eu queria palestrar. Eu fui no evento da Priscila, foi no Rio de Janeiro. E na hora que eu cheguei no evento, ela falou assim, quem quer palestrar? Quem quer estar aqui no palco? E você levantou. Aí, levantei a mão. Né? Oportunidade pra você ver. Claro. Eu já vivia do network, mas eu não tinha noção sabia disso. Ainda. Levantei a mão, então vocês vão ter 5 minutos no final do evento pra poder vir conversar com a gente e falar um tema. Vocês precisam de um tema. Cara, existe uma história que fala assim, que a sorte, ela é feita pra quem tá pronto. E eu já mudo a história. Eu falo que a oportunidade, ela é feita para quem tá pronta. Se você não tá pronta, você não vai conseguir agarrar aquela oportunidade. E o máximo que você vai falar depois é o que todo mundo fala. Perdi aquela oportunidade. Mas não é que você perdeu. É que você não estava pronta para aquela oportunidade. E aí, quando eu vejo alguém, tipo, com algum destaque, alguma coisa diferente, eu sempre falo, cara, por que você não se prepara? Por que você não faz? E no dia que a Priscila anunciou isso no palco, cara, eu tava com a palestra no celular. Você tava pronta. 5W2H. Que massa. É uma ferramenta que a gente usa na gestão da qualidade, na qual eu sou apaixonada, onde resolve problemas. E eu falei, eu vou palestrar de 5W2H pra Priscila. Eu tava com a mão nela, ela falou, que maluquice é essa? Vem ela. Eu falei, é uma ferramenta incrível. Falei, é uma ferramenta incrível, vou mostrar pra ela. E aí, no meio do intervalo, eu subi no palco, tem um vídeo meu, na hora que eu subo no palco, e nesse vídeo, espontaneamente, eu acabei gravando falando, oi, vida, tô aqui no palco, no maior palco de evento de cílios, onde eu vou palestrar ano que vem, eu começo a profetizar, a visualizar, a rodar com o celular. Isso é muito forte, cara. É muito lindo. E aí eu falo assim, que eu irei vir com temas que nunca ninguém falou. Porque na minha cabeça, eu tava com um tema de questão da qualidade. Esse era o tema. Eu falei, eu vou vir com temas que nunca ninguém falou, nunca visto no mercado da beleza. Aí eu falo que eu vou ficar tão conhecida, que eu vou ter que ter uma secretária para responder meu WhatsApp. Eu falo tudo isso no vídeo. E aí acabou que o segurança me tirou do palco, falou, não é a hora, desci do palco, a humilhação vem, desci do palco. E feliz com o meu vídeo, tirei várias fotos. E aí passou realmente um tempo. A Priscila deu oportunidade de novo para participar do Sinceronaflix. Isso. E aí eu fui indicada
como algumas masters já conheciam o meu trabalho, eu acabei me destacando, fazendo network sem mesmo Forte. saber, Saber o que você porque eu não faz, né? entendi o que significava isso, eu não entendia real. E aí, a Priscila, numa live, no meio da live, ela abriu a live e ela começou a anunciar todo mundo que ela ia fazer. E aí, ela, na hora da live, eu tenho esse vídeo até hoje, ela fala assim, agora vamos falar da Tu. A Tu não foi escolhida pela quantidade de seguidores. Gente, eu era a que tinha menos. Eu não sei se eu ainda tenho Sério? menos, mas eu era a que tinha menos seguidores. Uhum. E ela fala, não é pelo número de seguidores, eu acho que eu não tinha nem 1000. Caraca. Ela falou, mas é pelo poder de network que ela tem. Ah, ela que te nomeou, então. É ela que me nomeou. E na hora que ela falou Caramba. aquilo, eu falei assim, Virou. network? Que isso. Cara, eu saí daquela live, eu fui estudar network, porque eu dei a minha aula até hoje, tá lá no Ciceronaflix, eu dando 5W2H, como inserir um produto novo ou um serviço novo dentro do seu serviço através dessa ferramenta. Cara, que aula. Que Foi aula. show. Preciso até reproduzir ela. Muito top. Mas, quando ela falou isso, eu falei, eu vou estudar network. O que é network? Por que ela falou que eu tenho o poder de network? E aí eu comecei, foi onde virou a chave chave. pra poder entender o que é, E pra poder ir você se atrás. reconheceu como alguém forte no Sim. network e no mundo Cara, dos eu sou filhos. muito forte. Eu sei que tem Caraca. gente muito mais forte com umas estratégias que quando eu me encontro, sabe aquele ditado que fala assim, nunca queira ser o inteligente da mesa? Uhum. Sou eu quando eu tô com pessoas muito inteligentes. Eu não quero ser o inteligente da mesa. O mais inteligente. Não. Não. Eu quero estar lá ouvindo. pessoas Sabe por quê? Porque quando eu aprendendo. saio dali, É. eu consigo reproduzir para outras. Eu consigo trazer aquele conhecimento para outras. Mas naquele verdade. momento, sempre. E principalmente com as pessoas que têm network muito forte. Uhum. Eu gosto de estar ali ouvindo, concordando, entendendo, avaliando, analisando. Observando para aprender. Para aprender. E Aprendi o que muito. que é o networking pra você? Tem muita gente que não sabe, Não né, tem nem ideia o ainda que essa palavra significa, né? O que é pra Pois é. você? Para mim, eu vou falar primeiro o que significa, Isso. tá? O network, ele significa rede de contato, tá? Traduzindo, ele significa rede de contato. O networking, que é o que eu gosto de falar, é a ação que você faz com esse contato. Para mim, o network, Thaires, Tu, é muito mais além do que uma conexão ou do que ter um contato. É um relacionamento, né? Eu acho que quando a gente fala de relacionamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é o nosso namorado, nosso casamento, um relacionamento de mãe com filho. É esse relacionamento que eu falo. Por que que eu falo que é esse relacionamento? Porque o verdadeiro network, ele é de verdade. E a única forma dele ser de verdade é quando você traz ele para um relacionamento. Uau. Lembra quando que você tá apaixonada, que você fala, eu tô apaixonada, ou quando você tem aquele amor, aquele carinho pelo filho? Esse é o amor e esse é o carinho que você tem pela sua conexão quando você inicia um network. Então, todas as vezes que vocês forem ver eu fazendo network, eu quero muito forte com uma pessoa, eu não quero só conhecer ela. Eu só não quero que ela Você quer agregue pra mim. criar uma relação Eu quero com criar ela. uma relação com ela. E todas das minhas listas que eu fiz pra ter um network na área dos cílios, que pra mim é mais importante, que é da minha profissão, eu hoje falo com toda certeza do mundo. Eu tenho um relacionamento com todas essas pessoas. E isso pra mim é o mais importante. Então, você quer falar sobre network, entenda que ele vai além de conexão. Ele é um relacionamento. Quando você entender essa virada de chave, você vai conseguir ter um network verdadeiro. Show. Entendi. No dia que a gente tava lá no evento, no The Circus, eu lembro... Eu não sou muito boa ainda em network, mas estou melhorando, né? E no primeiro dia eu senti um pouco de dificuldade. No segundo dia, quando eu vi você falar uma frase que me marcou, acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida quando o assunto é networking, né? Às vezes a pessoa quer ir se conectar com alguém que tá ali, que é referência, que ela admira. Às vezes ela chega lá e quer falar somente dela. Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E não faz perguntas, que é o que você falou. E naquele dia, pra mim, mudou a chave. Eu vi, putz, é verdade, porque eu quero aprender com aquela pessoa. Então, essa dica que você deu, que inclusive eu tô dando aqui pras meninas do podcast, não é quando você vai criar um networking, principalmente, a gente tem que fazer perguntas pra outra pessoa, né? Eu costumo dizer que fica mais à frente do network quem sabe fazer a pergunta correta, né? É muito importante eu parar e falar assim, conta sua história pra mim. Vou dar um exemplo. Hoje vocês me convidaram para o network. Para mim é muito importante estar aqui contando a minha história. Vocês estão dando voz para eu poder contar a minha história. Isso vai alavancar, vai agregar tanto a vocês quanto para mim. Sim. Porque a gente vai ser ouvido aí no Brasil inteiro. Então isso é muito bom.
para ambos. Então, quando eu dou a oportunidade para outra pessoa contar o que é dela, ela se sente muito importante. É a primeira sensação que ela vai ter com você. É verdade. Cara, ela me ouviu. E a segunda é saber fazer as perguntas corretas. Eu peco muito, às vezes eu vejo e falo, cara, errei nessa pergunta. Eu tento melhorar na próxima. Quando eu saí ontem, uma amiga, e eu cheguei lá, falei, e aí, tudo bem? Eu daqui de Goiânia. E eu comecei a conversar com ela, e aí, tudo bem? Me conta, como que tá? Como que tá seu trabalho? Como que tá você? E ela, sério? Eu falei, sério, quero saber, tô ansiosa, como que tá indo, como que tá sendo a sua profissão, tá dando tudo certo, você quer uma ajuda? E aí você deixa ela contar, eu até comentei com a Camila, eu falei, cara, ela contou, real. Não Então, tem ninguém aí eu hoje falei que assim, faz isso. cara, falei assim, aí a Camila falou, você ouviu tudo? Eu falei, eu ouvi tudo. E por mais que a gente fique cansada, é uma oportunidade que a gente tá dando dela se sentir importante com a gente. Verdade. Isso já é uma estratégia, uma abertura que eu tô dando para aquela pessoa ter comigo. Uau. Não tem coisa melhor do que você contar a sua história. Quando você conta a sua história, você tá confiando aquela trajetória inteira da sua vida para Pra alguém. aquela pessoa. Por mais que seja pouco do trabalho, por mais que seja um estresse que ela queira te contar, ela confiou em você para poder contar. Aquilo ali já começa a criar um vínculo para um relacionamento. Então é muito bom. Dica para vocês que estão ouvindo: aprenda a ouvir as pessoas e a fazer a pergunta certa. Fazer as Vou dar um perguntas. exemplo de pergunta certa, Uhum. que muita gente erra no network. Eu vejo muita gente mandando nos stories assim, me indica o livro. Chega nem, oi, tudo bom? Tá joia? Nossa, gente, me dá um rancinho. Me indica o livro. E aí você fala assim, eu posso do nada, se alguém me mandar, tudo bem. Ela não quer mandar oi, tudo bem, não tem problema, mas eu abro uma caixinha de pergunta, pergunte o que quiser e fala, me indica o livro. Eu posso olhar simplesmente e falar pra ela, Gibi da Mônica. Uhum. Nossa, você me respondeu isso? Não, você não fez a pergunta correta. Uhum. Qual livro você quer? Pra que você quer? Me indica um livro direcionado a como me conectar com as pessoas? É diferente. Aí você vai conseguir obter a resposta que você quer. Então, às vezes, a resposta não é o que o outro vai falar pra você. É de acordo com o que você vai perguntar. Saiba fazer a pergunta correta. Quando a gente faz a pergunta correta, a gente tem a resposta que a gente precisa. Então, é uma coisa que eu aprendi muito forte no network. Caraca. Antes de eu fazer qualquer pergunta, eu respeito muito as educadoras que estão há mais tempo que eu, e eu sempre tenho a oportunidade de poder ir lá e conversar com elas, fazer alguma pergunta, tentar algum conselho, alguma coisa. E até para poder falar com elas, eu tenho que formular, tipo, o que é que eu tenho que falar para eu poder ter a resposta que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir. Porque a gente, por exemplo, às vezes, que eu quero conversar com você, Aline, eu quero conversar, quero ter um conselho, isso, mas fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso. Eu só sei falar mal de fulano, não. Olha, por que eu não falo da situação? Aconteceu isso, isso, isso. Você vendo de fora, o que você acha? Uhum. Se eu chegar pra você falando só que fulano é isso, isso, você vai falar Ela o vai quê? falar assim, uhum, É verdade. uhum. Vai me Vou apoiar. concordar. Uhum. Aí a Mel vem, exemplo, tu fez isso, isso, isso. Aí você vai falar, ué, tem alguma coisa confusa. Sim. Aí não vai entender. Então, Tem que eu costumo perguntar, sempre falar, realmente, né? pergunta até pra conselho, tá, gente? Até pra conselho. Olha, pergunta, ou até pra poder explicar, pra poder falar, pergunta certa, Faz tá? toda a Você vai ter a diferença. resposta que você precisa, não que você quer. E tu, daquela vez do Last Experience que foi a primeira vez que... a Priscila falou com você na live, né? Falou. De lá até aqui, quanto tempo que isso mudou a chave, que você começou a crescer, a se tornar referência como networking? E eu tô 3 anos na profissão, acho que tem um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Um Então, ano um ano e meio Virou. mudou tudo. Foi na pandemia, tipo, na pandemia eu fiquei muito conhecida. E você sentiu medo, assim, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, quando eu era pequena, eu sempre falava que eu ia ser conhecida. Então Eu você só- já tava então já tá- prontíssima. Eu só não sabia que ia ser na área dos cílios. Eu já ia ser famosa. Aham. Então já tá aí no sangue. Jurava que eu ia ser famosa. E não é que eu não tenho medo. Assusta muito, às vezes. Tipo, pessoas te procurar. Ontem, vou dar um exemplo, gente. Eu dei um curso aqui em Goiânia, e aí ontem eu fiz um stories na hora que eu tava no carro de uma das alunas. A gente acabou vindo no shopping almoçar no domingo, porque era tudo fechado. E aí eu fiz um stories e uma aluna saiu no fundo. Aí eu escrevi só a cara de deboche dela ali no fundo.
E aí, uma amiga dela viu o meu stories e falou: Meu, você apareceu no stories da Tu. Caraca! Tipo, sabe, a menina tava minha aluna. Ela ia Aham. aparecer em tudo no feed, mas ela, meu, você apareceu no stories. A Jaqueline. Ela até apareceu aqui no meu. Eu repostei ela hoje. E aí a menina começou a rir, a Silvana começou a rir, falou: Olha, minha amiga. E ela gritando: você apareceu no stories da Tu, corre, vai lá ver. Aí ela mostrou, eu falei: Vai, abre a câmera, vou gravar um vídeo pra ela. E aí, na hora que você grava ela mandou outro áudio assim: Eu vou morrer. Desmaiei. Meu Deus. Tipo, pra quem não está acostumado, Sim. assusta. Não que eu esteja acostumada, tá, gente? Mas assusta. Mas, de verdade, você entende o verdadeiro valor, o verdadeiro propósito, a sua verdadeira missão. Eu acho que como empresa, todo mundo tinha que ter uma missão, visão, valor. Todo mundo tinha que ter. Até para poder entender o seu princípio, o seu propósito, para onde Sim. sua empresa vai caminhar. E quando eu decidi palestrar, eu comecei a aceitar palestrar, porque era algo que eu profetizei na minha vida, não foi ninguém que indicou, eu que profetizei lá naquele palco. Eu comecei a entender que eu ia transformar outras pessoas, ia poder, através da minha história e da minha técnica, conseguir desenvolver carreira profissional de outra pessoa. E isso é uma responsabilidade muito Gigante. grande. Demais. Eu vejo muita gente querendo palestrar, muita gente tá no palco, eu falo, tá bom, eu te dou o palco. E depois do palco, você vai E fazer o aí? quê? Aí ela fala, E nunca é sobre a gente, né? não sei. Não, eu quero saber. Você precisa Qual que é trazer a resultado. transformação que você vai gerar Exatamente. na Você tem que vida sair ali que tá daquele te palco e as ouvindo. pessoas têm que te procurar. No The Circus, que teve aqui esse ano, eu fui apresentadora. Apresentadora. Eu não palestrei em nenhum momento. Eu não vendi nada, não ofereci nada, não fiz nada. Do nada, um mês depois, tô aqui em Goiânia com 2 turmas fechadas. Foi a semente Então- que você plantou, né? Então, é isso que eu falo. É o quê? Quando você sobe no palco, é o que você vai entregar? Né? Não é O que só a você palestra, transmite. não é só aquela técnica que eu Não é criei, só não o é ser só sobre isso. conhecido, é muito mais, né? Exatamente. Vai muito além. Igual quando eu falo com as meninas de campeonato, não é sobre o troféu, né? É sobre a sua evolução. O que você vai aprender, né? No Exatamente. decorrer. Uhum. Feedback é bom, gente. Seja ele ruim, seja ele bom, ele é verdade. bom. É. Ele faz você crescer demais, vocês não têm noção. A gente precisa disso pra crescer, pra evoluir. Precisa, A é gente essencial. precisa sentir uma dorzinha ali pra. E eu vou contar uma coisa que eu nunca falei e que eu comento muito com as minhas amigas. Pode perceber que todo mundo cresce na dor. Uhum. É muito difícil ver alguém crescendo no amor. É alguém que tava com sociedade, sofreu e falou, agora eu vou. Agora E eu vou vai. aprender. É uma pessoa que é mais gordinha, por exemplo, e ficou magra porque alguém chamou de gorda e não gostou, ou tava num relacionamento que o marido fez isso e não gostou. Eu sempre falo, primeiro, pode ver, primeiro é pelo que aconteceu, pelo que a pessoa falou. Depois que você passou dessa fase, né, você começa a ficar mais madura, porque na hora da raiva a gente não fica madura, aí a gente fala, agora é por mim. Não, tô fazendo por mim, pela minha empresa, pelo meu corpo, pela minha saúde. Mas primeiro é pelo ataque que você sofreu, é pela situação que você passou. Isso é algo assim que eu vejo em todos os lados. Todas as histórias. Você vê que as pessoas cresceu por causa disso. É verdade. Eu, antes de começar no mundo dos cílios, eu trabalhava na fábrica de doce, passei para distribuidora de doce. E eu trabalhava nos cílios e na distribuidora de doce. E eu fiquei com muito medo de largar, porque eu falei assim, eu vou passar fome. Você ficou com medo de largar o que você tinha ali O como CLT, garantido, né? O meu CLT. Pra viver, pra empreender. Que é o que eu vejo que muitas pessoas fazem. Não Sim. acreditam no seu potencial. Sim. E aí eu tive, né, a oportunidade, fui mandada embora. No dia que eu fui mandada embora, eu saí brava, revoltada, que eu tinha sido mandada embora. Na verdade, eu quis ir, porque aconteceu uma situação muito chata. E aí eu quis sair, falei que eu ia sair, larguei tudo. E eu entrava no carro e eu chorava. Não chorei na frente de ninguém, fiquei bravona, metia bravona no carro. Falei, eu vou passar fome. Falei, ferrou. Vou passar fome. Mal Vou ver de sabia. cílios. Meus cílios eram R$ 80 na época. Caraca. Falei assim, eu vou passar fome, ninguém vai querer fazer cílios comigo. Essas pernas de barato que eu faço. Eu não acreditava Você não no meu acreditava potencial. no seu trabalho, naquilo que você entregava, né? E aí eu fiquei Primeira desempregada, pessoa a minha mãe, acreditar tem que amiga, ser a minha gente. mãe entrou em desespero. Aí minha mãe falou, calma que você quer ser boa. Comprei a mala e ficava com aquela maleta, tá, gente? Primeiro foi na minha casa, Aham. depois foi atendendo em Domicílio. domicílio, e depois que eu fui fazer a sociedade com a minha amiga. Mesmo que a gente desde o início estava, mas cada uma no começo correu por si. Sim. Foi coisa de um mês, mas assim, foi um mês de aprendizado total. Aham. Total.
também comecei em E casa. aí deslanchou, Aham. sabe? Foi indo. Eu vi que eu não ia passar fome. Eu não ia, né, Foi gente? dando Eu morava certo, com a minha graças mãe. a Deus. Não ia passar fome. E eu vi que eu conseguia pagar minhas contas. Eu vi a oportunidade de aprender mais. Aí foi que eu fui conhecendo os eventos, as coisas, de crescer. Mas esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Então, eu vejo muita CLT. Eu tenho uma aluna que é CLT que fala, tenho medo. E eu falo pra ela, ninguém vai tirar seu medo, só você. Isso Só se na hora que chama você se crença sentir. limitante. Enquanto você tiver essa crença limitante, não adianta. E eu sou uma pessoa que sou muito a favor de respeitar o processo. Respeite o seu processo. Se ele tá doloroso, respeite o seu processo. Continua. Ele tá lindo, respeite o seu processo. Vocês podem descansar. Desistir, nunca. Espera um pouquinho, vai devagar, mas não Vai para, devagarzinho. Eu sempre falo para minhas alunas, recebo mensagem diariamente. Tu não eu aguento também. mais, aconteceu isso. Eu falo, descansa. É o melhor que a gente pode fazer às Descansa. vezes. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, Que aí né? a gente quer E abraçar Deus o fala mundo. assim, para, eu vou cuidar agora, É, né? Quer abraçar o mundo e a gente não consegue abraçar o mundo, felizmente. E ela... Vou falar. É tanta pergunta. Não, e a gente tava até comentando ali no camarim, né? Eu falei, vou falar isso no podcast. Porque eu, gente, era uma pessoa que tinha muita dificuldade de fazer network. Eu comecei na área dos cílios há 8 anos atrás. Então, imagina, eu comecei junto com a Priscila, com a Nossa. Sol, assim, do primeiro evento do Brasil. Eu Ai. tava lá Ai, junto. que legal. A gente tinha um grupo que a gente trocava ideia. Então, assim, e eu tive essa dificuldade de manter. O que você fala para essas pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de conseguir firmar isso? Qual que é o conselho que você dá para quem tem esse medo de fazer, talvez um medo, uma insegurança, né? De fazer um network, uma vergonha? O que você recomenda buscar? Eu recomendo uma coisa que todo mundo já sabe, né? Chama quem não é visto, não é lembrado. Então, infelizmente, tem que ser lembrado, não é se aparecer, tá? Essa é a diferença. Quando eu comecei a falar de network, eu sofri muito julgamento. Cara, muito, porque imagino. falavam que eu puxava muito saco. eu era Porque para as puxa-saco. pessoas, network é puxação de saco. Até hoje você né? tem isso, Tu? Hoje, não tanto. Pra quem não me conhece, às vezes pensa, depois que descobre a minha história, já ameniza, né? Fala, não, agora eu entendi como que é. Mas a maioria das lestes já sabe que comigo não cola. Sim. E se quiser que seja puxa-saco, pra mim não tem problema nenhum. O importante é que você tá lembrando de mim, tá falando de mim. Isso aí. Então, desde o dia que eu entendi que essa frase quem não é visto não é lembrado, eu precisei ser vista. Para você ter uma conexão de network contínua, infelizmente você tem que manter aquela relação. O mais difícil no network não é começar. É manter. É manter. sustentar. Exatamente. É sustentar. É muito difícil, porque você vai ter que estar sempre ali agregando pra pessoa, a pessoa sempre tá agregando pra você. Vai ter hora que você vai falar assim, ai, não quero mais fazer isso. E aí você vai falar assim, e o meu network? Onde é que fica? Tudo que eu construí até agora. Tudo que eu construí. Hoje em dia eu não me culpo mais, porque assim, eu comecei muito nova, né? Eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, uma Muito menina nova. Nenenzinho. imatura, não tinha noção de nada. Teve uma época, uma fase que também foi pra curtição de festa. Então, foda-se a profissão. Eu não queria saber que a minha profissão tava crescendo. Então, assim, chegou um momento que eu falei, putz, o cílios cresceu. E agora? Agora eu tenho que correr Tem que correr atrás. atrás. Isso. Aí foi onde me deu esse start. Eu falei, pera, eu tenho que melhorar aqui os meus relacionamentos. Cadê aquelas pessoas? Cara, eu tava com todo mundo, imagina, eu tava com todo mundo. Sim. Tava ali ó, todo o tempo, Isso. pessoal. E você aí fica pra agora? trás. E é exatamente isso. Eu vejo acontecendo com muita gente. E eu dou esse conselho nos meus cursos, nas minhas mentorias, para as minhas alunas, né, não serem essa pessoa. Cara, aproveite as oportunidades que você tem, sabe? Não perde. Hoje eu não me arrependo, não me culpo por causa que eu tenho essa noção de que eu era uma menina ainda. Sim. Mas, assim, eu espalho essa mensagem pro mundo. Aproveite. Eu falo sobre o network no meu curso hoje. Falo, olha, agarrem as muito importante. oportunidades. É importante. Hoje eu começo meu qualquer curso, aulão, tudo que eu faço vamos se conhecer. Quero que vocês se conheçam. Quero que vocês se relacionem. Em São Paulo, agora em março, eu fiz um game, né? Game das Ai, é Lestes. verdade, conta pra gente. Eu fiz o Amei. game das Lestes. E era um sonho que eu tinha pra poder fazer o network na prática. Só que esse network tinha que começar por mim.
E eu falei assim, eu preciso fazer coisas, eu preciso dar coisas pra elas que fosse através do meu network. Cara, tudo que teve ali naquele game não foi eu que coloquei, foi o meu network. Que Uau. legal. E quando terminou aquele game, eu assisto aquele vídeo passando do resumo, né, do game, eu fico, cara, isso Eu aqui, ó, fiz foi isso. fulano. Isso aqui, ó, consegui vários patrocínio da Dadinho, açaí, Topíssimo. energético, sorvete. Aí consegui patrocínio do evento de Cancún. Vai ter um evento dos cílios em Cancún de novo Que esse ano. massa. Um congresso de cílios. Consegui. O Cara, eu patrocínio. consegui 9. A Caramba. Marisol me chamou e falou assim, Tu, por que você não lança um sorteio, alguma coisa pra levar o pessoal em Cancún pra vocês? Aí eu fui pegar meu histórico e falei, Marisol, você sabia que eu já dei 9 oportunidades através do meu network pra levar uma pessoa pra Caramba. Cancún? Caramba. Falei, caraca, você quer que eu faça 10 ainda? Eu brinquei com ela. Ela falou, 9? Ninguém sabe disso. Por que você não fala? Por que não sei o quê? Irei. Falei, porque foi através das oportunidades, né? Que eu consegui. Lá no meu game, tinha 30 inscritas, eu tinha 21 premiações, tanto para embaixadora, quanto para palestrante, Uau. quanto para evento, até para entrevista para podcast, eu consegui, tipo, eu quis proporcionar para elas a oportunidade delas terem um desenvolvimento de carreira real. Sim. E eu falei para elas, aqui a oportunidade foi dada. Crescer Agora, mais. quem vai desenvolver é vocês. Aqui, vocês estão tendo todas as técnicas para vocês desenvolver essa oportunidade que está te dando dentro da sua profissão. Mas aí só vai depender de vocês. E o game, eu quis fazer em formato de game, não é evento. Eu falo evento para as pessoas entenderem melhor. Sim. Porque tem palestrante, tem pausa, tem tudo. Sim. Porém, eu quis fazer a parte das palestras em formato de jogo. Então, teve o Marcos, que levou palavra cruzada, a Marisol, que levou imagem e ação, a Manuela, que fez elas desenhar qual o mapping de campeonato, quem desenhava o mapping de campeonato mais correto. Tipo, cada uma fez Super uma coisa. interativo, né? Teve caçar o fã, Que elas legal. teve que Que caçar o fã show. na chácara. Então, uma das coisas que ficou muito marcada, que era um sonho meu, quem não sabe, gente, eu acho que eu sou a pessoa que mais vou em evento no mundo dos cílios. Eu vou muito em evento. Eu invisto muito. E hoje eu vou como palestrante. Uhum. E gosto de estar, eu gosto de sentar, eu gosto de ver tudo, eu gosto de avaliar. Eu gosto de estar ali para poder sentir o que precisa melhorar, o que não precisa. Quando eu vejo uma pessoa que eu sei que vai se destacar e que precisa de uma oportunidade, eu quero ser a pessoa que vai ser canal na sua vida. Sim. E aí, o que eu percebo? São 2 dias, 3 dias de evento. Gente, é muito ruim a gente ter que ficar na cadeira assim, ó. O que acontece? A gente fica cansada. E aí, a gente quer levantar e sair pra dar uma escada e tal, e depois voltar. E aí, eu falei assim, eu quero puff. Uma coisa Aí, super Diferente. confortável. Quebrou o paradigma que já. que é isso? Pra que você vai colocar puff? Como você vai colocar? Eu quero aqueles puff pera bem grandão. Por quê? Quando elas chegaram, eu falei assim, eu não quero que vocês levantem e perca nada, nenhum jogo. Até porque quem perdeu o jogo pode perder a premiação. Sim. Ali, regra, eu sou a top do campeonato. Regra é regra. Só que vocês vão poder deitar durante todo o tempo. Cansou, deitou. Legal. Não cansou, pode voltar e ficar sentada. Cara, foi o que eu mais recebi de elogio. Você Foi a pensou melhor. nos detalhes na qual, assim, as pessoas não pensam. Aí eu falei pra elas, não é que não pensam, não julgue. Ainda eu falei pra ela, não julgue. O meu negócio foi mais exclusivo, mais fechado. O meu Sim. negócio não foi um evento. Se fosse um evento, eu não sei se eu teria 300 puff. Sim. Pra É entregar pra diferente. vocês. Algo Mais diferenciado, complicado. né? É muito diferente. Mas eu queria entregar algo com que elas não perdessem. Pra ela, e por que que eu fiz Absorver isso, tá? 100%, né? Exatamente. Por que que eu fiz isso? Por conta do network. Hum. Elas tinham que criar aquele vínculo, aquele relacionamento. Eu fazia que elas tivessem equipe. Tinha equipe rosa, equipe laranja, equipe verde. Tinha momentos que elas tinham que jogar sozinha. Eu quis fazer o jogo da vida pro jogo lá. Pra elas Aham. entenderem tudo é que que eu passei no meu funciona. network. Uau. Tem coisa que eu vou ter que fazer sozinha. Eu vou ter que me conectar comigo mesmo. Eu vou ter que ter um relacionamento comigo mesmo. Entender que eu sou em primeiro lugar e que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Que era o que elas tinham que fazer. Se eu não fizer, eu não vou conseguir essa vaga. E eu quero essa vaga. E tem coisas que eu preciso da equipe, que é muito importante. O network, quando ele é com outra pessoa, ele é muito mais valioso. E elas precisavam entender a importância disso. Sim. Então, a equipe, por exemplo, que ganhou, ela ganhava ingresso pro Congresso de Cancún. Imagina. Olha, caraca. Então, tipo, a equipe que ganhou levou.
Todas vão, Caramba. vão Foi ter o totalmente congresso online. inovador, Tudo né? através do Nunca networking, teve né? isso no Não, mundo nunca dos cílios. teve. Nossa, Então, totalmente e era um inovador. sonho. Eu falava, eu vou fazer um evento de network. Todo mundo falava, vai que louca, como que você vai fazer isso? Porque na cabeça do povo é tipo chamar todo mundo, fazer uma festinha e fez network. Não. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E aí, quando eu vi que eu consegui entregar aquilo, cara, tipo, foi Foi muito lindo. emocionante, foi. Falei, meu, eu fiz um network. Na prática, eu consegui mostrar pra elas. E, tipo, os depoimentos que eu tenho, as coisas que eu tenho, cara, Foram quantas Eu vi, pessoas foi no bem evento? legal. foram 30 participantes, mas foi muito palestrante, fora minha família, cara. Eu amo eu nunca Te fiquei tão apoiam em próxima. tudo, né? Então, o que acontece? Eu não ficava tão próxima. Por eu ser Aham. do mundo, né? De tanto que eu viajo, Aham. eu não fico muito próximo da minha família. A minha mãe trabalha em casa de. Ela é diarista, Uhum. então, por conta da pandemia, ela tinha que dormir na casa, porque os patrão dela tem 2 crianças. Uhum. E aí ela não podia ficar saindo e voltando. E meu pai faleceu agora, em dezembro, né? Nossa, pra mim foi. Tipo, cara, eu sou muito forte. Eu sei o que é Eu isso. sou Eu muito perdi meu forte, pai porque eu ano perdi antes passado. do Passou por Natal. isso. Teve gente que falou, ai, mas você tava em farra, tava em não sei o quê. E seu pai morreu muita faz coisa. 20, 30 dias. Eu falei, cara, meu pai quer que eu Ninguém sabe. continue. É, E sim, por dentro eu tava morrendo, mas eu tava ali por mim. é. Porque eu tava com medo de entrar na depressão. Eu acho que é uma da pior coisa que eu tenho mais medo. É. São 2 doenças, que é o câncer, porque eu já perdi muita gente por causa dessa doença. Uhum. Tenho pavor. E depressão. Cara, depressão. O câncer, você ainda recorre a médico. sim. Depressão. É difícil. Cara, é complicado. muito difícil. Ou é você. Você vai ter que ser por você. Então eu tava com muito medo. E como eu tive a oportunidade de ver ele 5 dias antes dele morrer, graças a Deus eu tive essa oportunidade, graças a Camila. Queria agradecer aqui. Camila, Nayara, Raquel, Bia Ruas. Elas fizeram um grupo, aprontaram. Uau. Não sabe falar o nome delas, nada cheguei. Camila fez um grupo, a Camila daqui de Goiânia fez um grupo Ah, e colocou no nome do grupo, Tu Precisa de Você. Ah, não, gente. E falou, Tu tá muito corrida, não sei o que. Ela deu as datas, eu só tinha, gente, 3 dias pra ver meu pai. E aí a Camila colocou no grupo e falou assim, vamos comprar passagem pra ela surpresa, ela não vai ter opção, ela vai ter que ir. E eu falei assim que eu só ia ver meu pai em janeiro, porque eu ia cumprir minha agenda, porque eu já tinha sido, né? chocada. Já tinha sido anunciado. Eu falei, vou cumprir minha agenda, só vou ver Aham. meu pai em janeiro. Ela comprou a passagem, eu fui lá ver A meu pai. Camila é maravilhosa. Cheguei no hospital, fiquei no hospital com ele 5 dias. Passou 5 dias, meu pai morreu. Cara, Pirei. se ela Era não pra tivesse ser, né? feito isso, eu não teria me perdoado até hoje. Sim. Porque eu só ia em janeiro. Então, eu sou muito grata a vocês, amo vocês. Obrigada pelo que vocês fizeram. Tem um grande... Vai além de networking, né? Aham. Aí, pronto. Falou tudo, é sobre isso. Vai além. Se eu não tivesse um relacionamento com aquele grupo, com o que elas fizessem, quem, gente, ia comprar uma passagem pra você de R$ 3.000? E não é sobre dinheiro, porque eu estava trabalhando, estava a trabalho. Não é sobre dinheiro. Cara, elas viram hotel, elas viram tudo. Falou, não tem desculpa. É só você pegar a mesma mala que você tá aí fazendo e ir. Uau. E vai. Porque você compartilha da sua vida com essas pessoas, Sim. né? Esse é o verdadeiro network. Sim. Agora, se você não fala de você, você não conta a sua história, ninguém sabe de você, como que você quer que as pessoas se lembrem de você, quer É. que faça alguma surpresa pra você? Porque não te Não conhece. conhece. né? E as pessoas ficam Ali- esperando. É. Isso. Ai, ninguém faz nada por mim, ninguém não sei o A quê. pessoa Mas não quem se é doa, você? né? Muita Que gente você às vezes tá fazendo, ela né? não tá ali disposta a se magoar, porque acontece. Ela não tá disposta a se doar de verdade pra aquela relação, pra que ela frutifique de verdade, né? É. É assim, eu não sei quem é. Quando alguém fala assim, eu quero palestrar, eu falo, quem é você? E a gente tem Eu que não sei escolher quem se é você. conectar com as pessoas Tem. certas. É. Então, Camila aí falou tem muito essa sobre parte. isso no último podcast. Tem essa parte. Vai acontecer decepções, tá, gente? Vai. E é normal. Uhum. Vai acontecer muita decepção na vida de vocês. Vocês vão se conectar. Infelizmente, existe pessoa que vai agir de maldade. Às vezes, o jeito. Eu coloco na minha cabeça, pra não ficar com raiva de ninguém, que é assim, é o jeito da pessoa. Tá tudo bem. Uhum. Mas existem as pessoas que vão tipo. Que vocês não têm noção. O relacionamento é muito maior e vocês não perceberam. Que era o que eu tava falando do meu pai. Eu perdi meu pai, mas a minha família nesse game me ajudou muito. E eu até postei esses dias. Eu falei, o meu maior network estava do meu lado o tempo todo e eu não enxerguei. E depois Sim. que eu perdi meu pai, a minha família pôde perceber o quanto que a gente se uniu.
Cara, toda hora a gente se une. Eu tava aqui em Goiânia, tava tendo festa do aniversário da minha prima lá no meu prédio. E ela ligando, fazendo chamada de vídeo. Eu falei, eu tô no curso. Ela não atende, tadinha. Aí eu atendi, eu falei, que foi? Ela, não, só pra você ver como tá a festa. Faltou você aqui. Aí eu falei, não, mas no próximo ano eu vou estar aqui, né? Só ano que vem agora é aniversário. Falei, mas já eu tô chegando, a gente faz um churrasco. Cara, eu nunca fiquei tão perto da minha família Trouxe depois que eu perdi meu união, pai né? como agora. Eu trouxe muito união. E eu fiz um post esses dias falando assim, eu tava com fome, eu lembro que eu tava com fome, minha prima foi me buscar e ela levou uma marmita pra me comer no carro enquanto a gente fosse na casa da minha tia. E eu falei assim, cara, tá aqui a minha conexão, o meu verdadeiro relacionamento tava Nada aqui o tempo paga. todo e às vezes a gente tá procurando lá fora. É. Às vezes a gente, eu vi que a Camila falou muito isso. Foi procurar em outras pessoas, sendo que ela tava com o marido dela que o tempo Do todo lado. tava do lado, cara, na frente, a gente não consegue enxergar. A gente às vezes dá valor às pessoas erradas. Mas eu tenho uma notícia pra vocês, tá tudo bem, né? Tudo é certo. aprendizado. Uma hora a gente aprende. Né? Tudo é aprendizado. Eu tenho certeza que eu tenho uma frase, não, é uma frase muito conhecida que fala assim, ó. Os inteligentes aprendem com os outros. Desculpa, o desinteligente aprende com os próprios erros. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Sim. Então, queira ser uma pessoa sábia. A palavra de Deus fala muito de Salomão. Sim. Eu acho lindas as palavras de Salomão. E eu falo, Deus, me deixa ser como Salomão, para ter sabedoria na hora que eu for decidir, até para aceitar uma palestra, até para onde eu vou abrir um curso. Cara, eu nunca imaginava, por exemplo, que em Goiânia ia ter uma conexão de abrir um Pois curso é. de outra turma do nada. Olha só. Gente, Do nada, aquela né? turma, tipo, foi fechada em 2 dias. Caraca, meu. E ainda falaram que se eu O abrisse mais um poder dia, do ia. network. Poder do network. Tá E não vendo? é só assim, eu quero sabedoria, Deus. Deus não vai chegar aqui com a lâmpadazinha, não. Ele te dá a Não, oportunidade de Ele ser sábia, isso. né? A Mel arrasou. É a oportunidade. Ele vai te dar a oportunidade de ser sábio. E aí você vai estar ali com a ferramenta na mão. E aí, o que eu vou E fazer aí, o que agora? é que eu faço? É. E agora? Aí Vai, ali é minha o momento. filha. Ali é o momento de decisão. Tem uma frase que eu falo muito, não é minha também. Eu gosto de pegar a frase dos outros, porque é tudo estudo, tá? Gente, Sim. faço estudos, venho e trago. Aham. Que fala assim que network vale mais que dinheiro. É. Mas a minha frase é network vale mais que dinheiro e eu posso provar. Porque a minha vida inteira é feita de network, né? Eu tinha uma aluna, que é a Cílios da Lê, ela fala assim, você vive do quê? Ah. Você viaja? Você não sei o quê? Como é que você faz? Você faz atendimento? Fiz até um atendimento ontem. Nossa, eu arrasei. Eu falei, aí, ó, passo fome nunca. Olha os cílios que eu faço. Aí eu falei pra ela, você me fez uma pergunta intrigante. Eu falei assim, mas eu vou te responder. Eu falei assim, eu vivo do que eu realmente sou reconhecida, do network. Mesmo? Eu vivo do network. Você mesmo. prova isso o tempo todo. Meu, o tempo todo. Se eu falar pra vocês que hoje eu tô agora com outro projeto pra voltar, né, abrir mais um estúdio lá na minha comunidade, porque eu saí da comunidade para ir para um espaço melhor, mas eu queria deixar de novo na comunidade, porque é muito escasso lá. Sim. Cílios, né? Extensão mesmo de cílios. Aham. E eu tenho 5 clientes no mês. Caramba. Não tenho muito. Aham. Sério? Tenho 5 Ah, ela clientes vive no mês. viajando. Uau. Porque eu viajo muito. E não dá pra você cara, eu fidelizar, tô assim. literalmente aquele Luciane devendo. Luciane Muito devendo. obrigada. Cara, Mas mas é a eu vivo vida que você network. sempre sonhou? Vou te falar, eu sou muito, eu não falo nem, quando eu começo a falar da minha vida, né, quando eu falo do profissional, realmente eu vivo do network, quando você conversa com a Tu, tá? Eu sempre vou te falar isso, porque é isso que eu represento, essa é a minha autoridade, e é isso que eu vou sempre falar, eu vivo do network, o network me traz isso. Quando você conversa com a Thaires Rodrigues, eu vou falar pra você que eu sou filha do rei, e eu sou muito abençoada. E se tem uma coisa que Deus não faz é abandonar o seu, Sim. né? E o tanto que eu sou abençoada das coisas que acontecem na minha vida, tem hora que nem eu acredito. Aí eu falo, cara, meu network é demais. Mas eu sei que É Deus tá Deus. O cuidando seu de maior tudo. networking é lá em cima, né? Meu maior network, ele foi o maior, né? Ele realmente foi o rei do Ele é. network na Terra. Tem muito. Vocês pegarem a Bíblia, quando alguém me pergunta qual é o maior livro de network que eu já li, eu falo, pega a Bíblia. É. Se vocês pegarem a Bíblia pra ler o que Jesus fez na Terra, meu amor, vocês vão Não falar tem- assim, não tem caraca, lógica, não nossa. tem alguém maior que ele no network. Então, às vezes, até algumas estratégias que eu faço é de lá. Até Jesus precisou ser visto para ser Sim. lembrado. Gente, Até é o maior Jesus. livro de ensinamentos, assim, qualquer É. coisa. Eu acho que pra qualquer pergunta, Princípios, lá valores, tem tudo. a resposta, É. né? Sim. E
todo mundo pensasse assim. Eu sou muito honrada, sabe? Conheci a Deus quando tinha 12 anos. Sou uma pessoa fervorosa? Não. Sou uma pessoa frequente? Não. Mas conheço a palavra, né? Sou A gente batizada. não precisa ser do retetê É, pra entender de Deus. Exatamente. É. E Deus fala muito comigo. Gente, vocês É. não têm noção. Deus revela muitos sonhos comigo. Ai, comigo Nossa. também. Sonha. Sonho demais. Tem hora que eu falo assim, Deus, por favor, para. Não, Tô Jesus, não aguentando. revela É. ansiedade. Essa revelação foi muito forte. Então, eu até brinco, né? Quando eu tô com o pessoal, eu falo, ó, se não fosse evangélico, eu ia ser mãe de Ná, porque eu adivinho as coisas do nada. Mas não é, porque Deus me traz É revelação. um dom. Nossa. É um dom, é. O dom de revelação, tenho os dons dos espíritos, eu tinha quando eu frequentava muito. Tinha não, eu creio que tenho, só não estou, né? Só está, É, mas... tá lá afastado, friozinho. Aham. Mas eu tinha um dom de revelação de línguas. Quando a Uau. pessoa Legal. falava em línguas do meu lado, eu entendi. Isso era um dos dons Caramba. mais lindos que eu já tive na minha vida. Sério? Quando a gente fala do reino. E eu sei que eu preciso voltar atrás por conta disso, mas eu sou muito grata a Tudo Deus. no Às seu vezes eu falo, tempo. Deus, eu sei que eu sou falha. Eu acordo e falo, ai, pai, eu sei que o senhor tá muito chateado Somos comigo. todos. Eu sei que o senhor tá triste porque eu não fui te visitar hoje no domingo. Aham. Mas eu queria te dizer, você é demais, velho. Então, o pai não vai abandonar o seu filho, É. né? É. Não vai, não tem como. O fardo é pesado, tem aquela música lá, né, que fala que o fardo é pesado. Não, teu jugo é suave Sim. e o seu fardo é leve, Ah, né? sei qual Que que ele é. fala, Como o que é jugo, lindo. Deus vai te julgar, mas é um Uhum. jugo suave. O seu fardo vai ser leve, sabe por quê? Porque o maior ele já carregou. É verdade. Então, toda vez que eu vou falar de network, eu lembro de Jesus, tudo que ele fez na Terra. Eu lembro como profissional, todas as estratégias que eu tive que fazer para ter um network bom, para ser reconhecida como rainha do network, como denominaram. Mas eu também me entendo. Eu sempre falo assim, olha, eu faço isso, eu sou muito boa realmente. Mas atrás de mim, atrás da Tyra, da Tu, do network, existe uma luz, existe um brilho, que é isso que eu tenho certeza, que é o que me faz me conectar com as pessoas, que é o que faz as pessoas querer estar do meu lado. Eu tava conversando com a Camila ontem, eu falei assim, Camila, você já percebeu que eu sou uma pessoa que brinco, sou brincalhona, mas eu sou séria? Eu não sou aquela pessoa que, tipo, que fica assim, não sei o que, tô toda hora palhaçada. Eu faço piada com a cara séria. E aí as pessoas começam a rir do nada, eu falo, o que foi, gente? Como Mas não é assim? verdade? Que não sei o quê. É o meu jeito. Eu não fico, tipo, fazendo piada, eu rindo. Eu faço piada, eu séria, e as pessoas rindo e eu fico, mas não é isso? Então, tipo, esse meu jeito, ela fala, cara, esse seu jeito encanta as pessoas querem estar perto de você. Eu sou uma pessoa que, se você errou, eu vou falar, tudo bem, vamos parar, vamos ver onde que foi e vamos tentar resolver. Eu sou uma pessoa que, se você for chorar pra mim, eu não vou falar nada pra você. Eu vou só te ouvir. E por mais que eu seja uma pessoa tagarela, que eu falo demais, no momento que você precisar de mim, eu não vou falar nada. Eu vou falar pra você, chora, Aham. conta. Porque às vezes é só isso que a gente precisa. Sim. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegando, olha, eu tô aqui pra te ajudar, pra fazer o que você quiser. Ninguém quer que você faça nada. Às vezes você nem consegue fazer nada. É. Não, Você não tem nem poder pra fazer aquilo. A pessoa fala, nunca vai passou fazer por o quê? aquilo. É, não tem como. Você fala assim, tá tudo acabado. Não tenho o que fazer. Eu perdi tudo. Então você tem sim o que fazer. Você vai lá dar seu ombro Você amigo tá várias ali. vezes. É. Eu tenho uma amiga, tenho várias amigas, né? Meu network é bem bom. Mas eu tenho uma amiga que eu lembro que ela era minha cliente. A maioria das minhas amigas eram minhas clientes. Ah. Eu não sou aquela que fico quieta pra cliente, ficar quieta pra mim rápido. Eu sou aquela que Que faço a contar, conexão. quer conversar. Sim, eu faço, eu quero contar a minha história pra ela, eu quero ouvir a dela, porque às vezes ela tá lá num turbilhão e ela só quer pôr pra fora, e eu Sim. gosto de ouvir. Até aí que a gente cria conexão, né, gente? Tudo é storytelling, tá? Uhum. Storytelling é a história que você conta. Você só se conecta. Pessoas conectam com pessoas, e na hora que as pessoas estão se conectando, elas conectam com história. É. Se eu vou no músico, eu tenho muita história. Tipo, se eu vou no músico, eu vou falar pra eles que eu fui pro Ídolos. Olha, já fui pro Já se Ídolos, não sei o quê, conectou. já me Já conectei. tem um assunto ali que... Ok, ai, qual música você compatível. gosta? Exatamente. Se eu tô conversando com um atleta, eu vou falar pra ele, você sabia que eu já fiz aquele salto de vara à distância? Sério, eu corria lá no Pernambuco. Aí eu tenho história pra contar. É o storytelling. Eu tenho storytelling pra contar. Se eu Aí for você pro tem uma mundo história dos pra cílios, tudo, né? então você nunca vai ver eu chegando num lugar, às vezes falando, oi, eu sou Lash Designer, não. Às vezes a gente chega contando outra história. É. Olha, sabia que eu já tive a oportunidade de trabalhar no SBT e perdi? Meu Deus, que arrependimento. Então, tipo, a gente vai criando esses vínculos. Outra coisa muito importante, eu já conheci muito famoso. Eu trabalhava com eu conhecia muito Sério? famoso.
E famoso, ele às vezes quer só a privacidade dele pra poder fazer alguma coisa. Ah, Ele escolheu ser famoso, ele tem que entender que todo mundo vai pedir foto, isso é Sim, normal. É verdade. Mas quando você chega nele, como quem não quer nada, conversa e não pede foto nenhuma, você vira se bobear a melhor amiga dele. Que é aham. tudo que ele quer. E outra, a partir do momento que você pede pra tirar foto com um famoso, você já se coloca abaixo dele, É. né? Eita, Eu olha a não- dica. É uma dica incrível. Eu, quando eu tô fechando negócio com alguém, de qualquer coisa, tipo, se eu for filmar, eu posso filmar eu assinando um contrato, mas eu não assino eu com a pessoa. Eu não sou abaixo dela. A gente tá fazendo uma parceria junto, a gente tá fazendo algo junto. Show. E outra coisa, sabe que eu fazia quando eu tirava foto com o famoso? É que eu não Ah. tenho muitas das fotos, tenho algumas, mas eu não gosto de ficar muito postando. O famoso dava risada, eu ficava assim. Pra fingir que ele pediu pra tirar foto comigo. Ah, não, tu! Aham. Eu daí eu falava, vamos tirar Ai, foto, vamos. gente. Então, você não me conhece ainda, mas eu sou famosa. É, aí quando alguém falava, gente, olha quem me encontrou pediu pra tirar uma foto. Olha Mas só. eu tirei. Eu Ai, sei, ai. gente, esse era o meu mundo de Bob, meu mundo da Tu. E hoje, por exemplo, quando eu vejo a oportunidade das meninas, né? Quando a gente vai pro congresso, aí vamos tirar uma foto. Eu falo, claro, eu sou a mais reganhada. Aham. Eu que me abro inteira. É, Ah, muito mas é gostoso muito essa bom. troca. É, muito É. gostoso. É muito, Muito bom. bom. E como você se sente, tu, vendo aquela lá atrás que começou, que às vezes tava ali, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E hoje, na posição que você se encontra hoje, como é? Como você se sente? Ah, é 2 remédios de manhã, 2 da tarde, 2 da noite. Tô medicada. Como tô que você faz medicada. pra conseguir Né, Rivotril. aquele meme dos remédios? É, assim, é mesmo? Como você vai conseguir? Tá aqui, amor. Tá tudo aqui. Bom, não sei, não vou falar, não sei se eu consegui ainda, eu não sei. Eu vejo que as pessoas falam, você é famosa. Todo lugar que eu vou, gente, eu fui comprar roupa e a minha amiga falou, ela é famosa, viu? Eu Aham. morro de vergonha, tá? Não parece as pessoas têm vergonha. Às vezes eu sou, às vezes não, eu tenho vergonha. Igual não fizeram eu cantar Marília Mendonça lá no desfile. Nossa. Que vergonha, Ai, foi show, cara. Foi muito Foi. bom. Vocês não têm noção como eu tava por dentro, eu tava queimando. Sério? Fiz, Eu alegria do imagino. povo. Mas eu tava queimando por dentro. Ai, tá bom. Eu não vejo isso, tá? Eu não vejo. E é uma coisa que eu sempre peço pra Deus. Deus, eu não quero fama. Eu quero reconhecimento. Eu quero ser lembrada. Fama não é pra mim. Eu acho que quando for pra mim, eu tenho que estar preparada, muito preparada. E mesmo assim, eu não sei, não é julgando o nosso meio, mas eu não sei se eu chegaria ao ponto de, nossa, ela é muito famosa. Uhum. Uhum. Não, quando pode ver, quando eu vou sempre fazer um criativo, alguma coisa, eu sempre falo, eu sou reconhecida, minha autoridade, eu sou conhecida, eu não falo, eu sou famosa, não sei É o que, não. reconhecimento do seu trabalho, né? Exatamente, que isso é prazeroso pra qualquer um. É. Cara, o gerente do Mac, tem um gerente do Mac, que é o seu amigo dele, ele é muito top, ele é muito foda, ele é reconhecido. E ele fala, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou gerente do McDonald's. Uau. Uhum. Eu tenho premiação, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Aí eu falo, cara, tá, a gente tem que conversar pra Cada mim. um tem o seu Te dar uma sucesso, dica aí de né? premiação que eu quero não sei o que. Aí ele fala, mas tu vai dar a dica do que? De cílios, que eu faço lanche? É engraçado a gente conversando, mas cada um tem o seu. Então, não é que eu não vejo, ai, você famosa, né? Mas eu falo, Deus, eu quero ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida é onde as pessoas, tem uma coisa que eu sempre pedia pra Deus, que é onde as pessoas me vissem, conseguissem enxergar um brilho, tipo, sobrenatural, uma alegria, uma energia. E eu sou muito intensa, né? Tudo que eu faço, eu sou muito intensa. Eu posso estar, tipo, passando por uma situação péssima. Teve o Last Coffee quando meu pai foi internado, antes do meu pai, antes de eu visitar ele, de eu saber, ele estava em casa. E aí eu tava apresentando o Last Coffee. Uhum. E eu descobri que ele foi, minha tia mandou um áudio e falou, seu pai tá no hospital. No hospital, do nada, seu pai tá no hospital, tá com sono. Foi uma notícia assim, ó, brum. Não bate. Né? Ninguém me avisou. E aí, quando viram que não tinha jeito, decidiram me avisar. Eu só queria chorar. Eu falei, cara, eu não posso. Tô no meio de um evento. E às vezes, assim, você pode. Você tem aquele direito. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa com aquilo que eu me comprometo a fazer. E aí, eu o tempo todo só queria que terminasse o Last Coffee pra poder ir pra minha casa chorar e saber o que eu ia fazer, porque meu pai tava internado. Então, eu sou muito de entregar toda a energia que eu tenho. E se alguém vier com energia baixa pra mim, cara, eu sugo. Eu fico péssima, eu não consigo. Caramba. Eu não consigo continuar, tipo, tá perto. Uhum. Porque, infelizmente, por eu ser tão intensa e as pessoas gostarem de mim acaba- pela minha intensidade, eu acabo Sim. Uhum. passando isso pra elas. Sim. Então, quando eu não tô bem, eu prefiro nem sair de casa.
Caramba. Isso é muito raro. Tipo, porque eu carrego mesmo. Sou Uhum. aquela pessoa que fala assim, eu tô com um problema aqui, mas o seu tá pior. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Aham. Eu sou muito isso. E todo mundo fala, prioriza você, depois os outros. Prioriza você. Isso não é network, né? Prioriza você, ó, cuidado. Aí eu falo assim, cara, mas eu já passei por isso. Eu sei o quanto que foi doloroso. Eu consigo encurtar pra essa pessoa aqui. Aí eles falam, mas quem vai encurtar o seu? Aí eu falo, eu. Aham. Eu vou ter que cortar, eu vou ter que fazer isso. Mas é verdade. Do mesmo jeito que eu dou conselho, que eu ensino, eu preciso ter alguém que tenha ali e fala, ó, Sim. para, presta Calma, atenção. você agora. É, você tem que Eu cuidar de você. Tem uma pergunta. Tu, se você não fosse Leste hoje, o que você seria? Uber. Uber? Ótimo. Eu achei que ela ia falar assim. Tu? Porque eu amo dirigir. Sério? Olha, gente, curiosidade falei- sobre a Tu. Eu falei isso. Amiga. Eu falei, eu amo, gente, eu amo dirigir. Não existia Uber. Aham. Quando iniciou Que tudo você isso aí, não começou. existe, não. Ainda Aham. bem? Eu tenho certeza que eu ia ser Uber. Eu tenho certeza, eu ia ser a Uber mais famosa. Aí não ia Eu ia ter ser tempo. famosa. Gente. Eu ia querer pegar só os famosos. Porque eu gosto muito de dirigir, demais. Aham. E eu brinco com todo mundo que me manda mensagem pra tirar dúvida, eu tô dentro do carro. Aham. Ontem mesmo eu tava Caramba. resolvendo uns negócios Goiânia, eu tava no Uber. E aí a Renata mandou mensagem pra mim, aí eu falei assim, posso te mandar daqui a pouco? Não sei o que ela pediu, eu falei, posso te mandar daqui a pouco? Ela, não tem problema não. Ela falou, já sei, tá de Uber. Uhum. Aí eu peguei e falei, dessa vez eu estou no Uber. Porque eu falo, toda vez eu falo pra ela, tô dirigindo. Ela fala, vai Uber. Aham. Porque toda hora eu falei, aí ela sabia, você sempre tá no carro. Minhas alunas sempre, direto. Elas me chamam, eu falo, grava áudio. Tô no Aí carro. eu ponho no som no carro pra poder ir Uhum. ouvindo. Ai, mas E aí- trânsito de São Paulo também, né? Ah, amiga, é um 2 horas. para e vai, um para e vai, um para e vai. eu Aproveita pra consigo fazer tudo responder. ao mesmo É. tempo. Eu nunca bati, Thais, já bateram em mim várias vezes, mas eu, Nossa. Thais, nunca bati o carro. Não, Aham. sei que é errado, não façam isso, senhoras e senhores. Mas eu boto pra colocar no som do carro, porque às vezes isso é muito importante, ou eu mando me ligar, Uhum. pra me poder ir falando pelo Sim. Bluetooth. Mas, caso contrário, eu acho que eu sei, assim, hoje, atualmente, vendo a situação, eu acho que eu seria Uber. Mas eu não tenho uma profissão assim. Mas algo assim que você almeja, assim, Cara, não, eu sou uma pessoa que eu vivo um dia de Hoje. cada vez, é Uhum. hoje. Ai, se os cílios não der certo pra mim, eu tiver que vender de novo, eu vou vender. Eu trabalhei já em farmácia. Você se Vendedora. reinventa em qualquer lugar. Amiga, É. assim, todos os meus trabalhos, eu nunca fiquei mais de 3 meses na mesma posição. Eu sempre subia de cargo. Aham. Porque eu sou muito, igual eu falei, eu sou muito intensa. Eu sou uma coisa assim de vestir a camisa. Se você falar assim, você vai vir pra Goiânia, trabalhar na minha empresa, eu vou vestir a camisa da tua empresa. Você pode me ferrar, não tem problema não. Mas eu fiz o meu papel. Eu vesti a camiseta da empresa. É, você Massa. é comprometida com aquilo que você Sou, fala. amiga. A única coisa que eu tenho de bom é aqui, ó, o meu caráter, minha índole, meus princípios. Porque o nome o Serasa já levou. O nome Ai, não dá pra tô mim. demais, demais. Que conversa boa, meu Deus do céu. Tem mais Última alguma pergunta. Eu tenho uma última pergunta, sim. Pode falar. Polêmica, talvez. Não sei. O coração dela agora tá acelerado, será? Ah, não, tô modo de boa. Como você reage a polêmicas? Por exemplo, quando acontece alguma coisa, qual é a sua atitude perante polêmicas? Tá, hoje eu tento falar com o terapeuta, Ótimo. Hoje. primeiro. Mas eu não. Eu sou uma pessoa, infelizmente, quando eu era mais nova, eu era muito barraqueira, né? Eu vim num bairro de comunidade, nada contra que comunidade faz barraco, tá, gente? Mas é porque eu via isso e pra mim era lindo fazer barraco. Eu era uma pessoa que se a Mel e a Aline tá brigando, eu nem te conhecia, mas eu entrava no meio só pra entrar na treta, pra falar, ai, bati em alguém. Aham. Eu era desse jeito. Infelizmente, eu gostava de brigar, gostava de dar porrada. É porque veio da sua cultura, era Da minha normal. minha mãe, como ela trabalhava muito, eu ficava em casa sozinha. Então eu ficava na rua com os moleques, eu brincava muito com o moleque. Uhum. Era vôlei, era aquele de taco, sabe? Esqueci o nome. Sei. Brincava de taco. Bete. Que os nomes daqui é muito estranho. Ah, Diferente, é diferente. É um tal de Gorinha que vocês falam aqui, Que é Anem. isso? Agora. Gorinha. Gorinha. Meu Deus, que Já, luta já. que foi pra descobrir o que era Gorinha. Porra, é. Foi. Eu vim do evento e falou assim, até Gorinha. Aí eu olhei pra gente. Hã? Tudo é inha Aí eu aqui. falei, tudo diminutivo, né? Aí eu falei assim, eu não entendi. Aí ele falou assim, até Gorinha. Agora ué. Aí eu falei, eu não entendi. Aí ele falou, ué, Ué. você não vai no evento?
Aí eu falei, vou. Ele, então, até agorinha. Aí eu falei, até já, até daqui Até a agora. pouco. Tá bom. Então Gente, fica eu meio... achava assim tão normal. Nossa. Aí eu fico meio confusa aí quando vocês falam as palavras, mas tá bom. Então eu era muito barraqueira. Eu gostava de arrumar confusão mesmo, infelizmente eu era assim. Não que eu iria arrumar, eu nunca arrumava, mas quando eu vinha eu falava também, eu vou enfrentar. Dentro meu coração acelera, sim. Eu sou uma pessoa, quando eu tô em desespero, a minha voz não sai. Minha voz já é um pouco rouca, a minha voz não sai de jeito nenhum. Uhum. Tanto quando eu tô em sonho, tipo, que eu tenho pavor de sapo. Quando eu sonho com sapo, eu grito, no meu sonho não sai minha voz, que eu acordo gritando. Minha voz, eu tô gritando fora do sonho, dentro do sonho eu não Caraca. consigo. Eu acho que é quando eu entro em estado de pânico. Uhum. E toda vez que tem uma polêmica, hoje eu, Thaires, meu coração acelera demais. A primeira sensação que eu tenho é que eu vou ter um infarto. Eu Porque ele sinto acelera isso também. demais. Aí eu começo a me tremer, coisa que eu não acontece no meu dia a dia mais hoje. Por exemplo, hoje no microfone eu não tremo mais, eu pra subir no Uhum. palco eu não tremo mais, porque eu acostumei, mas é uma coisa Sério, que eu pra fiz subir constante. no palco você não treme mais? Não, Que porque tudo. não tremo mais, mas por causa da constância, tá? Tudo é constância. Você já acostumou, claro. né? Exatamente. Quando eu fiz os cílios a primeira vez, eu tremia que só. É. A segunda, a terceira, É porque hoje eu eu não vejo tremo muita mais. gente falando assim que mesmo que com o tempo, o nervosismo nunca acaba de subir no É palco. que assim, Depende da pessoa. o que que acontece? Não é nervosismo. Passa um tempo, vira ansiedade. Não vira mais É. nervosismo, entendeu? Verdade. Não é que, ai, tô nervosa. Não, já vira assim, ai, tô um pouco ansiosa, porque é um pouco diferente. porque Aham. isso não tem como, tá? É chama dopamina. A dopamina entre você acelerou, você sai com Uhum. aquela adrenalina, ninguém te segura. Igual no The Verdade. Circus. Quando eu peguei o microfone, eu já tava de boa, mas na hora que eu fiz aquela entrada, que eu tinha que entregar Cara, eu passei naquela beira da piscina, eu nem lembro que eu fiz aquilo. Meu Deus. Eu Na falava, hora você nem sai vê, daí. né? Eu nem lembro. Quando eu vejo o vídeo, Eu eu falo, jurava que você ia o cair. que eu Deus. fiz? Nossa, sem noção, Cara, né? se você tivesse caído. Mas eu tava ali numa dopamina, porque eu falei assim, eu vou entrar nesse evento, Vou quero ver todo arrasar. mundo Fazer gritando. história. É. Falei, eu não vou palestrar, eu preciso fazer história, pelo menos na minha entrada, Sim. né? E eu tava treinando aquilo há muito tempo, fui imprimir essas folhas pra poder tentar dar uma oportunidade através daquilo, né? Que ainda teve uma Sim. pessoa que não aceitou, perdeu a oportunidade, a outra agarrou. Sim. E acelera, é dopamina, não adianta. E é bom, porque na dopamina, cara, você faz coisas assim que você deslanche, é real. Verdade. Na dopamina que a gente pega. Você Isso vira é um uma realidade, é. Furacão. E quando termina, você fala, ai, Que alívio. nossa, é, foi top. lindo. E aí hoje é isso, acelera meu coração. Eu não gosto mais de brigar, de bater, nem sei, nunca mais bati em ninguém, então nem sei se acho que eu apanharia hoje, não sei. Talvez sim, talvez não. Porque eu lutei karatê, então eu sou formada. Olha, então, gente. Tu já é, fez de tudo. meu pai era faixa preta em karatê e Uau! eu lembro quando eu tava com ele era separado da minha mãe, e ele falou: eu preciso te ensinar, porque você vai ficar em São Paulo, se acontecer alguma coisa. Ele sempre falava Já isso. te preparou. Então por isso que eu gostava de brigar. Eu era quase um Aham. menininho. E aí hoje eu fico muito nervosa. Hoje você Se já você é mais falar contida. só As que eu me polêmicas. posiciono. Sim. Hoje eu aprendi pela autoridade que eu sou, não adianta eu querer fazer barraco, né? Não vou É. ganhar no grito. Hoje é só a internet, amor. Ela vai gritar de lá, eu vou gritar de cá. Não vai mudar nada. Não vai. Mas eu me posiciono. Falou de campeonato network, eu vou me posicionar. Claro. Eu vou fazer um rios de deboche, sim. Já saiba. Falou de campeonato, eu vou fazer um rios de deboche de campeonato, sim. Porque se você não tem resultado e não vive aquilo que você prega, não se meta É. na autoridade do outro. Isso aí. Já fica o recado, Não hein? não se meta na autoridade do outro. Porque quem é autoridade mesmo em qualquer coisa, ela vai se posicionar. Sim. Se você é autoridade naquilo, ela vai diferente, né? O automaticamente. brigar e o se posicionar. Exatamente. Sobre algo que você Mas tem acredita. gente que quer te forçar a posicionar algumas coisas. Vou dar um exemplo. A gente teve um problema agora no Mundo Leste, que caiu o adesivo, não sei o que. Eu vi muita gente. Você não vai se posicionar, tu? Eu falei, eu? Não, eu faço atendimento ainda. É. Na minha concepção, se posicionar, isso aí não é se posicionar. Eu vou querer me meter numa briga que nem a própria pessoa Tô que ganhando fez nada. Sim, não foi lá se posicionar. O que eu vou Sim. me posicionar? verdade. Não, eu vou me posicionar para minhas clientes. Como? Mostrando meu certificado, mostrando que eu trabalho com segurança, mostrando. Aí isso é se posicionar. O povo mistura muito fofoca com posicionamento. É. E isso não entra na minha mente. Então, sim, todas as vezes que tiver polêmica em questão do que eu sou autoridade e que eu consegui provar por A mais B que você tá errado, eu vou provar através de um Reels, normalmente é Stories. Eu faço Stories debochando. Antigamente eu fazia live. Eu entrava na live xingando. Hoje eu sou muito calma.
Tem uma vez que eu entrei na live com um Danoninho, lembro até hoje. Mano. Falei, não tenho cachaça, vou pegar um Danone. Nem bebe, é louco, vou pegar um Danone. Peguei o Danone, xinguei todos os palavrões que vocês imaginem, ainda inventei 4 na hora da live. E aí eu vi o que acontece. Quanto mais você fica reconhecida, mais pessoas te seguem. E aí você acaba assustando mais as pessoas. E aí o que acontece? Elas se afastam. Porque ela chegou agora, você é a tu maravilhosa, do nada você tá arrumando um barraco com alguém que você nem sabe quem é, porque você tá do outro lado da tela falando. Aí fica falando, eu sei quem é aquela lá, eu não sei quem é, começa nos comentários. É fulano, é isso aí, eu tô Ai, do o seu povo lado. gosta, né? Ninguém sabe nem quem é. Então eu É. acho que isso assusta muito. Você pode desabafar? Pode. Pode se posicionar? Pode, porque tem hora que a gente É também não é de direito, ferro. né? Sim, De todo mundo. é Eu verdade. sei que tem hora que a gente quer abrir aquela live e rasgar. É. Então eu falo, faz. Você quer fazer? Faz. Desabafa. Mas não fica sustentando isso, sabe? Não Sim. fica levando isso, porque só assusta, Sim. vai afastar as pessoas de você. E o pior de todos, vai fazer com que as pessoas achem que no nosso meio só existe isso e, E que não não é. vão querer entrar Sim, pro nosso é meio. verdade. Isso é E muito não é, ruim. isso não é verdade. Isso só né? afasta, e não é verdade. Exatamente. Porque são pessoas que têm algumas crenças, quando ela vê aquilo ali, ela vai falar, ah, eu não quero. É a mesma coisa uma pessoa que não faz extensão de cílios, porque tem medo dos cílios cair. Vê uma reportagem daquela, uma leste de sucesso repostando. Uhum. Exemplo, para quem faz atendimento, tá? Existe 2 coisas. Pessoas que repostou para quem só dá curso para aluna e tá tudo bem, porque ela tinha que vender o curso dela falando como ser uma leste de sucesso com segurança. E tem você que faz o atendimento e que não deveria ter postado vídeo daquela forma. Uhum. Mas isso aí é uma opinião, é de Sim. cada um, graças a Deus. Eu sei me posicionar muito bem. Desde a primeira polêmica que teve questão de leste, eu não coloquei, porque tem que saber até como vai se posicionar em questão Sim. disso. Mas me dou muito bem. Hoje eu gravo um stories, ou se eu abro uma live, eu sou mais contida. Todo mundo, meu advogado até me deu parabéns. Falou, você tá de Olha. parabéns? Eu falei, é o terapeuta. É o Rivotril. Ele falou, você tá de parabéns, hoje você tá conseguindo falar. Antigamente você só xingava. Eu não sei o povo que gosta, que tá com você, gosta de que você xinga, ele ainda falava, porque eu não ia querer continuar no seu Instagram. Ele me trazia as realidades, sabe? Quando você pergunta assim, e aí, eu fui bem? Ó o tipo da pergunta. E aí, Eline, eu fui bem no podcast? Agora, olha a pergunta que eu preciso saber. E aí, Eline, o que você acha que eu preciso melhorar? Uau. Uhum. É diferente. É. Então, hoje, quando eu faço uma live polêmica, gente, foi só 3. Mas quando eu fiz a última, eu nem precisei perguntar. O meu design, meu advogado, o meu gestor de tráfego, ele falou assim, eu queria te parabenizar, porque eu nunca te vi se posicionando de uma forma tão correta. Uau. E é tipo, você vai aprendendo. Evolução. Sim, né? evolução. Você chega é num tudo. patamar que não tem como. Você vai falar assim, cara, eu tenho tanta coisa pra fazer. E você cansa, né? Aham, eu tenho Cansa. tanta coisa pra fazer. De novo com essa história? não. Tá aqui meu resultado, ó. Toma. Pronto. Acabou. Resultado fala pra Quero minha você. vida, quero ganhar dinheiro e acabou. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, o resultado fala por si Mais só. alto. Se você tem resultado, não Acabou. discute. Não discute. Ah, mas fulano, né? Quem tá nos eventos? Eu. É. Quem é autoridade de campeonato? Eu. Quem tem 226 troféus como mastermind no Brasil é autoridade? Eu. Quem tá lá fora do país, vai pra Cancún, México, Argentina, Peru, eu. Você vai discutir o que com a pessoa dessa? Não vai. Não vai, gente. Então, é uma coisa que eu aprendi e que eu tenho que colocar na minha cabeça, tá? Porque na hora que você recebe a informação, você não pensa nisso aqui não, tá? Que eu tô Não. falando. Na hora que Dá você recebe a vontade de- informação, você quer socar, Sangue tacar uma bomba. sobe. Mas depois, fica tranquilo. Hoje eu sou mais light com polêmica, mas eu acho que fora dos bastidores eu dou umas porradas, assim. Dou. Aham. Foi ótimo bater esse papo. Foi com muito bom. você. Nós aprendemos obrigada. muito. E a gente sempre faz uma perguntinha aqui pra encerrar, que a gente faz pra todo mundo, né? Sim. Se você pudesse dar um conselho hoje pra quem tá ouvindo a gente, em relação à sua vivência, a toda a sua experiência no mundo dos cílios, qual seria esse conselho pra quem tá começando, pra quem tá ouvindo a gente? Bom, seria respeite o seu processo. Curta ele. Vai ser difícil no início, vai ser complicado, seus cílios vão sair feio, você não vai ter quem vai te apoiar, seus amigos não vão fazer com você, mas curta o seu processo. Porque quando estiver lá na frente, na hora que estiver lá no sucesso, no auge, né? Quando a gente fala, cara, eu consegui, você vai olhar para trás e vai ver o quanto que foi importante isso. É muito importante. Então, aproveite o seu processo. Real. Faça conexões, se relacione,
perde, ganha, mas saiba que isso tudo é o que vai fazer com que você cresça. Uau, É isso. Isso aí. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, por ter aceitado o nosso convite de É uma estar aqui honra com a te gente receber hoje. aqui. Ai, que linda, eu A tô gente feliz. fala que todo podcast a gente aprende, a gente aprendeu muito com a sua Muito. história de vida, com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão para entregar para todo mundo, né? Então a gente tá muito feliz e Tenho honrada de certeza que te a gente receber aqui. cumpriu aqui o É, propósito. é isso aí. E a gente vem recebendo muitos feedbacks das Sim. pessoas que, assim, estão adorando os episódios. Eu tenho certeza que esse, assim, Vai ser show nós também. arrasamos. Elas vão gostar muito Ai, de também obrigada. aprender com você. Muito obrigada pela oportunidade. Tô muito feliz também por participar do podcast. E você que tá ouvindo, muito prazer e muito obrigada por ter escutado até o final, tá? Ah, e onde nós achamos você? Nas redes sociais? Exatamente. O Lash in the House e tudo. Conta tudo. Precisando de mim, estarei lá aposta para responder vocês. Sou eu mesmo, gente, que respondo. É @tu_cílios. Lá vocês vão ter acesso a todas as minhas outras redes sociais, mas por lá é que eu mais falo. E assistam meus stories. Lá vocês aprendem muito. Eu faço umas reflexões diárias Faz mesmo. que é muito boa. Aham. Eu gosto muito de fazer quando Deus toca no meu coração para poder passar. Nada muito evangélico, tá, gente? Mas é só para realmente poder Vem umas do realidades coração. assim que eu passo e eu falo assim, cara, vou passar. E aí quando eu vejo era porque alguém precisava ouvir, precisava saber. Então você que quer me encontrar é no @tu_cílios. Tu com H. Tu com H, é Isso. THU. E nós, se você ainda não segue, @CíliosCast. É isso aí, gente. Sem o acento. E sigam a gente, se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Se inscreve no podcast também, do Spotify. Do Spotify, estamos no Spotify. E é isso. Aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada pela audiência. Tchau, Tchau! gente!